Fala rapaziada, saudações rubro-negras, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Trazer algumas notícias aí do dia, mas antes de mais nada, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like que é importante pra gente. Vamos à vinheta. Galera, eu queria, antes de mais nada, deixar aqui toda a minha força, todo o meu apoio ao Vinícius Júnior por tudo que tá passando. Sou um canal pequeno ainda no YouTube, tô tentando crescer, tô tentando fazer o que eu gosto, que é falar sobre futebol, falar sobre Flamengo. E eu achei importante mesmo assim, cada gota que for pingando dentro do copo de apoio, de resistência, de briga contra esses caras é muito importante. E eu que já passei por várias situações de racismo, racismo que era disfarçado como brincadeira, racismo explícito numa fila de banco, entre outras coisas que eu já vivi e muitas vezes me fortaleceu. Fortaleceu na maioria das vezes, mas chega um momento que, cara, basta. Eu acredito que o que aconteceu com o Vinícius Júnior nesse último jogo foi o basta, por mais que ele se mostrou forte na frente das câmeras, e por mais que ele se mostrou forte nas entrevistas, de ter se mostrado forte nas redes sociais, acredito que isso deve ter atingido ele de forma muito forte, muito forte, muito forte, porque é horroroso sofrer racismo. Já sofri racismo em fila de banco, em forma de brincadeira, entre outras coisas, e é complicado. Então, força, vamos combater o racismo com todo o poder que nós temos, e isso é inadmissível em qualquer parte do mundo. Valeu, galera. Vamos pro vídeo. É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negras. Vamos falar aí sobre passar algumas informações, algumas notícias que saíram aí durante o dia sobre a equipe do Flamengo. Flamengo que enfrenta amanhã o Nublense pela Copa Libertadores, tá? Flamengo vai enfrentar o Nublense na casa deles, no Chile. Flamengo, aliás, já chegou no Chile, uma recepção bem calorosa, principalmente para os seus dois jogadores chilenos, que é Vidal e Pulgar, e para Jorge Sampaoli, que fez história por lá conquistando a Copa América, tá? Jogo esse importante, pois daria aí o Flamengo 7 pontos, e o Racing enfrenta hoje o Alcas fora de casa, na altitude, ter a possibilidade de perder pontos lá. Então o Flamengo se aproximaria do Racing, mas também chegaria também um pouco mais ali o Alcas com possibilidade de comer uma vaguinha das duas que estão ali disputando Racing e Flamengo. Na próxima rodada, depois da do Nublense, Flamengo pega o Racing em casa e o Alcas pega o Nublense na casa do Nublense, tá? Então é um jogo mais difícil para o Alcas, mas uma vitória do Alcas hoje pode embolar o grupo. O Flamengo, nesse momento, não pode pensar nem em tropeçar, pois pode atrapalhar sua vida na Taça Libertadores. A última rodada tem Flamengo e Alcas, Flamengo jogando no Maracanã, e Racing e Nublense, com Racing jogando em casa também. Então, essas duas próximas rodadas, a vitória contra o Racing dentro do Maracanã, é essencial para a gente ter uma vida tranquila, uma classificação tranquila para a próxima fase da Libertadores, tá? E para o próximo jogo entre Nublense e Flamengo, a gente viu que no jogo contra o Corinthians a gente teve muitas baixas por questões de músculo, de fadiga mesmo, questão muscular. Entre elas, a mais importante, a Arrascaeta, antes de começar o jogo, sentiu a posterior da coxa direita e por isso ficou fora do jogo contra o Corinthians. Notícia boa é que a Arrascaeta volta contra o Nublense, tá? Ele sentiu esse incômodo na parte posterior da coxa, mas foi relacionado. Ainda não se sabe se vai para o jogo em condições. Léo, também zagueiro, que foi o melhor do time contra o Corinthians, marcou o gol da vitória, o gol heróico na vitória, também sentiu a mesma lesão, parte posterior da coxa, mas na coxa esquerda, mas também foi relacionado e foi para o jogo. Pedro, que também algumas pessoas tinham dúvidas se foi questão de lesão ou opção do Jorge Sampaoli, também foi relacionado e vai para o jogo. Flamengo, o Jorge Sampaoli noticiou na sua entrevista coletiva que Matheus França também havia sentido um problema no quadril, assim como Matheus Cunha, que também tinha esse problema, não estava conseguindo fazer lançamentos longos. Minha opinião é de que hoje Santos deveria bancar para o Matheus Cunha. Tá ridícula a saída de bola do Santos. Tem jogado muito mal. Eu fui no Maracanã no jogo do Flamengo-Corinthians.
Foi horroroso. As principais chances que o Corinthians teve foi devido à falha do goleiro Santos, que não conseguia chutar uma bola direito para frente. Confesso que no lance em que o Fabrício Bruno joga para trás um balão pro Santos, achei mais culpado o Fabrício do que o Santos. Porque o Fabrício tinha condições de recuar essa bola de forma melhor para que não atrapalhasse o Santos. Não conseguiu, ocasionou aquela situação numa saída terrível do Santos também, tá? Mas, para mim, Matheus Cunha hoje seria titular do Flamengo e o Jorge Sampaoli tem que rever essa questão do gol, porque ele não é por questão de chances. Chances o Santos teve sim, desde o início da temporada, e vem falhando constantemente e atrapalhando o time do Flamengo, principalmente na saída de bola, que o Sampaoli considera muito importante para a construção do jogo do Flamengo, tá? Galera, outra coisa que eu queria falar é que saiu até no Coluna Fla, o Deco, SRN também passou essa informação, é de que com as possíveis chegadas de De La Cruz, Luiz Araújo, que já foi contratado, entre outras contratações que o Flamengo pretende fazer, entre elas, mais um lateral, mais um zagueiro, Flamengo vai sim, tem a possibilidade sim, caso chegue uma proposta boa, uma proposta que o Flamengo considere razoável por Matheus França, Flamengo pretende abrir negociação pelo jogador, tá? Lembrando que Matheus França já recebeu proposta de Newcastle, Crystal Palace e até do Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen que já levou jogador do Flamengo, vide Renato Augusto. Então, o Flamengo pretende sim negociar o Matheus França até para poder fazer uma movimentação de caixa e ganhar um dinheiro, pois o Flamengo vai feroz para o mercado e pretende trazer jogadores de nome para renovar e dar mais qualidade ao elenco do Flamengo e ter um elenco mais vasto. Hoje eu acho que o elenco do Flamengo caiu muito, principalmente por questão de jogadores que não estão rendendo. Vidal, uma decepção para mim. Acreditava muito no Vidal, porque até um pouco tempo antes de vir para o Flamengo, ele jogou muito bem uma semi de Champions contra o Liverpool, jogou muito, dando carrinho e brigando, foi o melhor jogador daquela partida, e isso me iludiu. Me iludiu a ponto de eu acreditar que no Flamengo o Vidal ia poder comer a bola. Muito por conta da parte física, mas eu acho que houve também um desinteresse do jogador em dar mais pelo Flamengo, tá? Acredito sim que houve desinteresse, saiu vídeo de Vidal com garrafa de cerveja na mão de pós-treino, enfim, me decepcionou claramente. Ah, mas ele tem 30 e poucos anos, cara. Por mais que o Marcelo, por exemplo, no Fluminense tenha sentido muito, o Marcelo também tem idade elevada. Cano tem idade elevada, Ganso tem idade elevada, Felipe Melo tem idade elevada. E a gente vê que o fisiológico, o organismo do Vidal não é ruim, ele é forte, ele tem, só que eu acho que há um desinteresse sim do jogador. Então, Marinho, Vidal, Flamengo procura um lateral direito também, porque Varela e Wesley não está dando, Mateuzinho com essa contusão também preocupa muito, vai demorar um tempo a voltar, por mais que já tenha começado a fisioterapia, vai demorar um tempo mais a voltar, além de Bruno Henrique, que não consegue mais voltar e ter uma sequência, parece que está tendo um controle de carga em cima do jogador, porém não tem conseguido jogar, e também o Rodrigo Caio, que também não consegue performar. E em relação a Rodrigo Caio, a gente já começa a entrar em outro assunto. As últimas notícias é que não é oficial, mas que Jorge Sampaoli também tem interesse em Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, canhoto, bom jogador. A segunda passagem dele pelo Atlético não está sendo tão boa. Ele que veio da Rússia devido a essa guerra aí e a liberação que a FIFA deu para os atletas que não estavam jogando na Rússia voltar para o Brasil para poder jogar aqui no Brasil, fechar com outros clubes. Não voltou muito bem. Aliás, foi o principal motivo e problema para o Atlético no jogo contra o Flamengo no Maracanã. Fez uma falta lá no Pedro que ocasionou o segundo gol e ainda foi expulso no segundo tempo. Então, o Jorge Sampaoli conhece o jogador. O Flamengo hoje só tem um zagueiro canhoto esquerdo de bom passe, que é o Léo Pereira.
e o Sampaoli gostaria de ter um outro jogador que possa fazer esse zagueiro lateral que o Sampaoli gosta muito, que avança, que tem bom passe, que consegue fazer lançamento longo. Então, Alonso entra também na mira do Flamengo. Notícia passada aí até pelo Deco SRN, tá, galera? Se quiser lá na live dele, ele fala um pouco mais sobre o Alonso, tá? Aí a gente já entra para a parte de contratação, galera. Uma parte que eu queria falar com vocês, uma parte importante que vai mudar e determinar o que vai ser o Flamengo na temporada. De notícia até agora a gente sabe que o Flamengo já tem a contratação de Luiz Araújo, bom jogador, ponta direita. O Flamengo precisava desse ponta direita. Marinho não vem desempenhando bem. Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, quando cai por ali, não se desempenha bem. Everton Ribeiro puxa muito pelo meio. O Sampaoli gosta de ter um jogador bem aberto. Além de Bruno Henrique, que já foi testado um tempo ali, ficou 15 minutos na posição e depois voltou para o lado esquerdo porque também não desempenhou bem. Então é uma posição que o Flamengo é carente. O Flamengo hoje é capenga, só ataca pelo lado esquerdo com Ayrton, Lucas, Gerson e às vezes o Gabigol, que mexe muito pelo meio, aparece por ali. Léo Pereira, que também aparece por ali. Thiago Maia também vai pelo lado esquerdo. Então o Flamengo meio que capenga ali pro lado esquerdo e precisa ter jogada pelos dois lados. O Jorge Sampaoli gosta muito de ter dois jogadores bem abertos para espaçar o time adversário. Então Luiz Araújo, primeira contratação que eu acho de grande nível. Aí vem De La Cruz, que está muito próximo, já recebeu o aval. O Flamengo já recebeu o aval dos seus representantes. O Flamengo tenta negociar com o River. Parece que o River só tem uma porcentagem de jogador, outra porcentagem pertence a outro grupo. E De La Cruz, que é do grupo do Bertolucci também, tem a sua carreira gerenciada pelo grupo do Bertolucci também. E o Flamengo tem boa relação com o Bertolucci e por isso tenta negociar com o jogador. Outro também que eu acho que vai ser excepcional, eu gosto muito do jogador, que é combatível, vai para cima, tem bom passe, bom jogador, jogador aguerrido, teve na mira do Palmeiras no início do ano, antes de o Palmeiras contratar Richard Rios, e o Flamengo tem interesse, já mostrou claramente que tem interesse. Não abriu conversa ainda com o Atlético Mineiro, mas tem muito interesse no jogador, eu acho interessantíssimo, que é o Alan. Desde a época do Fluminense, eu acho o Alan um jogador muito bom e que tem características muito boas para jogar no time do Flamengo. Jogador que consegue manter a bola, tem bom passe e quando precisa recompõe com muita velocidade e agressividade. Gosto muito do Alan, muito, sou fã do Alan. Se ele realmente vier para o Flamengo, vai agregar muito. A diretoria do Atlético pretende não dificultar ou amarrar a negociação de fazer igual o Fluminense fez com o Pedro, de tipo, não vendo para você, vendo lá para fora mais barato. Não, mas não vai liberar com tanta facilidade. Atlético Mineiro vem passando por problemas financeiros, dívidas aí de 1 bilhão em lavagem de fumaça, e por isso provavelmente vai negociar alguns jogadores sim. E como se arrumou sem o Alan, devido à lesão do Alan, é provável que o Atlético Mineiro abra a negociação com o Flamengo, dê o valor que pretende receber, e aí o Flamengo deve conversar com o Atlético Mineiro, ali com o Rodrigo Caetano, e ver a possibilidade de contratar o jogador, tá? Como eu falei, vai ser muito agregador se realmente o Alan vir, porque o Pulgar voltou a jogar bem. A gente tem o Thiago Maia, o Gerson, e depois complica a nossa situação de volante. Vitor Hugo entra, às vezes vai bem, às vezes some do jogo e é preocupante sim. Apesar de a gente ter o Igor Jesus, que eu acho muito bom, mas não é um jogador de característica de criação, de toque de bola, de posse de bola. Então o Igor é um jogador mais destruidor. Então acho que agregaria muito a vinda dele sim. E a gente vai para outra parte, galera. E com esses três, com o Luiz Araújo confirmado e essas duas possibilidades de La Cruz e Alan, quem vocês acham que qual a outra posição que a gente precisa? Rossi também deve chegar. Lateral direito eu acho que seria muito importante para o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo precisa, nem que for um jogador mais simples, nem tão badalado, mas um jogador para compor o elenco de um centroavante. De um centroavante estilo Pedro, centroavante que vai estar lá na área quando precisar. Por 2 vezes, contra o Corinthians e contra o Fluminense, o Pedro saiu,
tivemos a posse de bola, chegamos na linha de fundo, triangulamos até a linha de fundo. Quando olhou para a área, não tinha uma referência. No jogo do Corinthians, só conseguimos fazer o gol porque o Léo Pereira ficou de referência lá dentro para receber essa bola. Então tem jogo que a gente começa a pressionar, começa a buscar. O Gabigol não é esse jogador de presença física dentro da área, de ocupar espaço dentro da área. E a gente fica sem a referência dentro da área, buscando tabela pela linha de fundo. Os times criam um ferrolho por dentro e o Flamengo não consegue entrar, não consegue adentrar dentro da defesa adversária. Contra o Corinthians, tivemos a referência do Léo e fomos felizes com a cabeçada. Contra o Fluminense, rodamos e não conseguimos. Pedro não estava no jogo, não tivemos a capacidade de encontrar uma bola triangulada pelo meio da área. Então, acredito que o Flamengo precisava, sim, de um centroavante tipo Muniz, tipo o Pedro, para poder ficar ali na área, caso o Pedro não possa jogar. Com as características de um centroavante, para poder o Flamengo ter mais opções, caso o Pedro não esteja bem ou que ele saia, o São Paulo ele tente uma coisa mais de movimentação e pressionar. E para o final do jogo, como foi contra o Fluminense e o Corinthians, a gente ter um jogador de referência dentro da área para ser esse cara procurado para fazer um pivô ou então para receber uma bola da linha de fundo ou uma bola por cima, tá? Esse é o vídeo de hoje, galera. Peço que se inscreva, deixe o like. Quem veio até aqui, muito obrigado. E muito obrigado mesmo por todos vocês terem ficado comigo até aqui. Valeu, um abraço, saudações rubro-negras.